Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu, mais uma vez, aqui é a irmã Carmen, do canal Comentando a Palavra. Vamos compartilhar uma mensagem com vocês. Dessa vez a gente vai lá para o livro de Mateus, capítulo 24, que esse versículo, ele revela tanto o livro de Daniel, quanto o livro de Apocalipse, tá? Que é o único versículo que Jesus cita os sinais do fim dos tempos. E aí no capítulo 24 ele diz: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda no fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nações contra nações e reino contra reino. Terremotos em vários lugares, fomes, pestes, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiveram na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar coisa alguma da casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca se houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis Cristo aqui, está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito, porquanto se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais, eis que está no interior da casa, não creiais. Porque assim como o relâmpago sai do oriente para o ocidente, assim será também a vida do filho do homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Aí ele é bem extenso, a gente vai parar por aqui, né? Nesse capítulo 28 do capítulo 29. Vamos ler mais um pouquinho. Aí depois ele vem aqui. Logo depois das aflições daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará mais luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor e trombetas, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro cantos de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vir de todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui a gente está vendo que Jesus ele diz que nós estamos vivendo nos últimos dias, que o fim dos tempos está próximo. Pois aqui ele fala de alguns sinais que são assim evidentes, que ele diz assim, que quando Jesus voltar, como o relâmpago se mostra do ocidente ao oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, qualquer pessoa, todas as pessoas o verão. Não há quem não possa ver esse sinal. Não há quem não tenha com os olhos que possa não enxergar a presença de Jesus, porque não vai ser algo em oculto. Vai ser algo que vai acontecer para que todos vejam. E assim, os que não estão em Cristo também tenham temor daquele grande dia, né? E ele fala sobre alguns sinais que a gente ainda não viu acontecer, né? Ele fala que a lua não dará mais a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então, essa é a parte do Apocalipse que ainda não aconteceu, né? Então, a gente sabe que por conta dessa profecia, dessa parte da profecia, a gente ainda não viveu ainda aqueles últimos minutos do dia do Senhor, né? Então, aqui ele fala que quando Jesus voltar, as tribos e as pessoas se lamentarão, né? Ou seja, Jesus ele está falando aqui de um tempo em que nós estaremos de coração gelado, né? Por isso que ele diz lá naquela profecia da noiva, e quando Jesus voltar, achará fé na terra. Imagina de um tempo de tribulação, como diz aqui nessa mensagem, é muito difícil a gente crer que as pessoas elas continuarão crendo, porque elas já vão estar com um amor frio, né? E como é que elas vão acreditar na profecia do Senhor? Né, se elas já vão estar de coração gelado, para quem que elas vão clamar? Que tipo de fé vai haver no coração da humanidade? Que a gente vê uma fé hoje que é uma fé muito, como eu poderia dizer, uma fé muito egoísta, né? A nossa fé está baseada nos nossos desejos. E Deus, ele fala que a nossa fé tem que ser em Deus, né? Pelo propósito e pelo reino de Deus, e pela graça e pelo poder de Deus, né? Então a gente precisa viver esse evangelho onde as coisas do mundo elas não contaminam o nosso interior, muito menos o nosso coração, né? Que a gente possa ser sincero diante de Deus. E só para que a gente possa finalizar a mensagem que eu preguei na última vez, a última mensagem que eu coloquei no canal, é muito interessante que eu já cometi muitos erros, né? De mensagem, de nomes de pessoas, personagens da Bíblia, ou até a música que eu disse que era da harpa e que não é da harpa. E assim, eu nunca fui corrigida por nenhum dos meus seguidores, né? E isso é muito interessante, que mostra que ainda o povo de Deus é um povo diferente, por um número pequeno de seguidor que eu tenha, ainda assim as pessoas têm cuidado de não ser amargosas, né? Não ser maldosas, não ficar germinando esse sentimento de sabe tudo, ou então de desejo de querer assim alfinetar a pessoa, ou mesmo assim corrigir de uma forma agressiva, como a gente vê os haters por aí na internet, né? Então isso foi uma coisa que já aconteceu várias vezes. Eu já errei muitas vezes esperando que alguém me corrigisse e nunca aconteceu. Então, assim, agradeço ao povo de Deus por ele realmente ser um povo diferente,
por ser um povo que respeita até os erros das pessoas, né? As nossas falhas, né? E eu também gostaria de falar da última pregação que eu falei sobre as mulheres, né? E uma coisa que ficou muito assim dentro do meu coração foi a questão da igreja, né? Que ela era representada por Eva e Jesus, ele é o cordeiro. E quando vem o cordeiro, Jesus, ele vem como o cordeiro, a mulher, ela já não tem mais a função de igreja, né? Ela não ela não é esposa, ela não é noiva, ela não está representada ali, porque como diz a palavra de Deus, aquele que pecar não será inocente diante de Deus. Então Deus, ele não coloca, mas não honra mais ela representando a igreja, né? A mulher que tem na Bíblia, que representa as mulheres, é Maria, que é mãe de Jesus. E uma mãe de um homem adulto não tem muita influência nas opiniões dele. Então ela fica nessa função como uma mãe amorosa, mas ela não vem novamente como a noiva, né? Então isso ficou na minha cabeça, na minha mente. Falei, poxa vida, o que aconteceu que não teve uma mulher representando? Porque se Adão teve uma esposa, né, não teria problema nenhum em Jesus também ter uma esposa representando ali a noiva de Cristo novamente. Mas pelo pecado que Eva cometeu no Éden, ela não teve essa honra de representar a noiva de Cristo. A noiva ficou por conta da noiva mesmo, que é a igreja, né? Ela não foi representada por uma pessoa. Então isso me chama muita atenção, que Deus, ele é de muito amor, ele é um Deus de muito cuidado por cada um de nós, mas ele não tem o pecador como inocente, ele não tem aquele que comete o erro como uma pessoa inocente, e ele não passa a mão pela cabeça dos pecadores, né? Então assim, ele é aquele que, ele, como Jesus, e como João vem falando, Jesus, lá no livro de Mateus, no capítulo 1 ou 2, ele já começa a mensagem com a seguinte palavra: arrependei-vos, pecadores, dos seus pecados. João, ele vem enfatizando com muito mais força, ele vem: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura que vem do trono de Deus? Então, assim, Jesus, ele não vem para ele passar a mão na mão de pecador que está enraizado com o pecado. Não, ele vem ensinar para nós, para a gente se arrepender dos nossos pecados e se consertar diante de Deus. Ele quer uma noiva santa, limpa, imaculada, né? Que tem vestes limpas e que não tem mancha, não tem ruga, né? Então a gente só consegue ser assim quando a gente consegue viver a palavra de Deus na prática, né? Então, assim, o fato de Eva não estar sendo representada por uma mulher na segunda vinda do representante do reino de Deus, do varão que foi aprovado por Deus, isso simboliza que Deus, ele realmente não deixou de, né, ele não se esqueceu do pecado que ela cometeu diante dele, né, e que ela levou a humanidade à queda, né, que ela vivia num lugar perfeito, ela vivia no paraíso, gente. Todo mundo quer viver no paraíso, todo mundo imagina que o paraíso é o melhor lugar do universo, e né? Não existe como a gente comparar. Quando a gente fala de paraíso, a gente fala de uma habitação perfeita, de um lugar onde não tem falta de nada, de um lugar onde assim, tudo é maravilhoso, né? E Eva, ela abriu mão por conta de um desejo de ser igual a Deus, que foi essa sugestão que Satanás deu para ela: se você comer, você vai ser igual a Deus, né? E não existe igual a Deus, não existe, né? Não há quem possa. Deus, ele é único, ele é poderoso, ele não divide a glória dele com ninguém. Glória a Deus por isso. E a gente tem que entender que nós somos aqui, nós estamos passageiros como os mordomos de Deus, mordomos do reino, para que a gente apresente um serviço limpo, né? Um serviço que agrade o coração de Deus, um serviço que seja digno de graça e de glória e de honra da parte do Senhor, não da nossa, né? Que a gente sempre diminua e que Deus sempre cresça, né? Que a gente sempre seja mentiroso, que Deus sempre seja verdadeiro. Então, vou deixar vocês com essa mensagem. Eu espero que vocês possam ler aqui esse livro de Mateus, capítulo 24, que revela os últimos dias, tá? E também que vocês possam meditar sobre essa história de Eva. Por que Eva não representou novamente, ou uma mulher representou novamente uma esposa
né, para Jesus na segunda vinda. O pecado, ele realmente faz com que a gente saia da presença de Deus, né? Pra gente, dependendo do caso, se a gente não se arrepender, se a gente não tiver um novo nascimento, para nunca mais voltar. Então, acho que não existe nada que possa se comparar a 1 minuto longe da presença de Deus. Então, fique com Deus, meditem nessa mensagem e a paz seja com todos. Até a próxima.